Oi, pessoal. No nosso vídeo, quando a gente estava falando de vetores indexáveis, a gente já fez uma implementação usando naturais, né, naturais de peano. Definimos nosso vetor usando um gadget que tinha dois construtores de valores, o new e nossa versão do cons, né, que dado um vetor, devolvia um vetor cujo tamanho é o vetor original mais um elemento mais um. Definimos uma instância de functor, outra de foldable. Criamos várias funções comuns em vetores que são bem úteis, né? Por exemplo, head, tail, init, length. A gente tinha prefixado todas elas com V para evitar conflito, né, com as versões do próprio Prelude, do Haskell. Definimos o snat, né, que é o nosso singleton nat. Quando a gente precisava, por exemplo, pegar o comprimento de um vetor, a gente poderia devolver o snat. Esse cara aqui, garantidamente, esse n é exatamente igual a n, que é o tamanho do vetor. Então a gente ganhou aí um pouco de segurança nos tipos. Criamos a função replicate, criamos o tipo índice, e o tipo índice permite que a gente indexe com segurança um vetor, né? Então a gente tem a certeza de que o índice é válido para aquele vetor. A gente explicou como que todo esse mecanismo funciona. Falamos um pouquinho de tipos existenciais e a gente usou isso para fazer a nossa função filter. E também criamos aqui uma constraint, né, uma type class maior ou igual para validar, né, se o valor o tamanho do nosso vetor, ele é de fato menor ou igual do que entrou, porque o filtro não pode crescer, o tamanho do vetor, o resultado tem que ser no máximo igual à entrada. Mas tem algumas coisas que faltam ainda, né? Uma das coisas que falta, por exemplo, é a operação de concatenação. Então, deixa eu criar aqui uma operação de concatenação que eu vou chamar de mais para o nosso vetor. E ele vai receber o seguinte, vai receber um vetor. Dá uma piscada aqui, não sei o que aconteceu. Ele vai receber um vetor n a, um vetor que não necessariamente tem o mesmo tamanho, né? Então é um vetor de m a. O tipo tem que ser igual, porque o nosso vetor ele só lida com elementos do mesmo tipo. E aí o resultado disso vai ser um vetor de n mais m a. E aqui a implementação desse cara, a gente já faz em seguida. Vou deixar um undefined aqui, só para a gente continuar explicando o que está acontecendo. Ok. Então, a primeira coisa que a gente vê que acontece aqui, que está falhando, é essa soma, né? Essa soma aqui, eu estou querendo somar dois n, um n e um m, né? E esses caras aqui, se você for ver a definição do nosso vetor, que está aqui em cima, é um cara do tipo nat. E o nat é essa definição de números naturais que a gente criou. Então, basicamente, o que está faltando é que a gente precisa criar uma nova type family que permita somar dois naturais. A gente já fez isso num vídeo anterior, mas eu vou repetir aqui, né? Então, se eu somar um natural, o resultado é um natural, e aí a minha type family, que é A mais B, ela vai ser o seguinte: 0 mais qualquer natural n, posso chamar de B aqui para ficar consistente, né? 0 mais qualquer B vai ser B. E o sucessor de um número, porque ele não é zero, então ele tem um sucessor, né? Então o sucessor de A mais N é a mesma coisa que o sucessor de A mais N. Então, a gente já discutiu, vou caber aqui também, né? A gente já tinha discutido como que essa soma funciona, né, nos vídeos anteriores, e agora eu só estou reimplementando aqui porque a gente precisa para usar ali embaixo. Ele está reclamando que eu não coloquei a extensão type families, então tá aí a extensão type family, já tem poucas extensões aqui, né? Então tá aqui a type family a mais, definindo a nossa soma. A gente pode voltar agora para a nossa implementação da concatenação de dois vetores. Você vê que agora ele não reclama mais, ele sabe qual que é o tamanho desse cara. E a implementação disso é razoavelmente trivial, né? É basicamente como a gente faria a versão no nível dos tipos, dos termos, melhor dizendo. Então, a mais B
Bom, é no nível dos termos, né? Estou trabalhando com vetores. O que eu estou dizendo é que o fato de a gente ter associado o tamanho, né, e feito aqui uma soma no nível dos tipos, não muda nada do que a gente vai implementar aqui. Então, se for um vetor nulo, né, um vetor vazio, um vetor xs, vou chamar de ys para ficar consistente com os demais, né? Vai ser o próprio ys, né? Então, um cara vazio com outra coisa não dá nada. Já um cara x, xs, concatenado com um ys, nada mais é que o x concatenado de xs append ys. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando a cauda do vetor que está à esquerda, concatenando com o vetor à direita. E eu faço isso recursivamente até que a cauda seja vazia. Aí ele vai cair nesse caso e vai devolver ys. E aí ele vai voltar fazendo cons elemento a elemento, então mantendo a ordem, que era o que a gente queria. A implementação não é diferente de uma concatenação de vetores normal. O que ele está reclamando aqui? Ele está falando que é ambíguo, né? Esse mais, né? Então eu posso vir aqui, import prelude, hiding perfeito. Agora sim, né? Agora nossa implementação faz. Eu posso tentar usar essa implementação agora. Vamos ver como é que ela está. Então, vamos recarregar, recarregado. E eu posso agora criar dois vetores. Então, esse vetor aqui eu vou chamar de vetor 1, V1. Posso criar um V2, dizendo que é quarto, quinto, sexto e new. Então, V1 é isso, V2 é esse, muito bem. Então, V1, V2, e concatenou lá. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Como a gente esperaria. Perfeito. Funcionou. O próximo passo agora é a gente implementar uma função um pouquinho mais elaborada, que é a drop. Né? Vou chamar de vdrop, para não dar conflito. Que ela recebe o seguinte, ela recebe um número natural, n, que é o número de elementos que eu quero tirar do vetor. Recebe um vetor de tamanho m, para A, e vai devolver um vetor de m menos m menos n elementos de tipo A. Então, novamente, vou colocar aqui um undefined. E aí ele está reclamando porque a gente não tem o menos, né? Definido. Então, vamos definir a type class do menos. Então, type menos, ele vai receber um natural, um outro natural, e vai devolver um natural. Então, type family menos. O menos a gente já tinha feito também no vídeo anterior, então a gente pode passar mais rapidamente, mas basicamente o que ele vai ter aqui, ó, type family m-n vai ser m-z igual ao próprio m, né? Então, o número menos zero é o próprio número. 0 menos, e aí sim aqui é uma coisa que é algo que a gente vai convencionar. Como são números naturais, não faz sentido subtrair algo do zero, porque daria um número negativo, um número natural tem um número negativo. Então, eu vou convencionar, se você subtrair qualquer coisa do zero, você tem zero. Isso é razoável para a nossa função vdrop, porque se eu mandar derrubar, por exemplo, 10 elementos de um vetor que tem 0 elementos, eu espero que o resultado seja um vetor vazio. Se eu mandar derrubar 10 elementos de um vetor que tem 5 elementos, eu espero que o resultado seja um vetor vazio. Isso é consistente com a definição do drop padrão da biblioteca para as listas comuns de Haskell. Né? Então, essa definição ela é ok para a gente. Né? E, finalmente, se a esquerda, operando à esquerda, não for zero, a direita
não for zero, aí a gente tem o caso recursivo. Então, eu vou ter um sucessor de um número à esquerda, e vou ter também um sucessor de um número à direita. Obrigatoriamente vou ter um sucessor de algum número, porque eles não são zeros, então ele já teria entrado nesses casos. E aí eu devolvo m menos n. O que essa equação está dizendo? Eu estou dizendo que um número a menos um número b é a mesma coisa que a menos 1 menos b menos 1. Então estou subtraindo um, tirando o s, né, e subtraindo um do outro. Então basicamente eu descasco eles. Como que eu faço então agora para implementar o nosso VDrop? A gente vem aqui. Se seja qual for o número que eu estou mandando derrubar, se a minha lista for vazia, eu vou devolver vazia. Não tenho que fazer nada. Porque a lista já era vazia, não tenho que derrubar. Se eu estou mandando derrubar 0 elementos de um vetor V, nesse caso, eu devolvo o próprio vetor V, porque não há o que ser jogado fora, dado que eu não quero derrubar nenhum. Se por outro lado for um sucessor de um número, vou chamar aqui de n', né? Não tem confusão, porque esse cara vive no nível dos tipos, esse nível dos termos. É só para não dar confusão, vou chamar de n' aqui. Então, SS de n' de um vetor que tem um elemento, que é o que eu vou jogar fora, xs, e eu faço chamada recursiva. É o vdrop de n' xs. Por que isso aqui funciona? Isso aqui funciona porque n' tem um elemento a menos, um a menos do que o meu número original, que era esse. E esse vetor aqui, ele tem um número a menos, né? Ele tem um elemento a menos do que o original, porque eu joguei fora a cabeça. Né? Então, por isso, a gente completa essa implementação. Ele está reclamando de alguma coisa aqui. Ele está reclamando, olha, eu não estou conseguindo deduzir que o z menos n é a mesma coisa que o z. Por que ele não está conseguindo deduzir que o z menos n é a mesma coisa que o z? Porque, nota o seguinte aqui. Vamos olhar o erro melhor. Deixa eu recarregar aqui. Pronto. Notem aqui o que ele está falando para a gente. Olha, eu não consegui deduzir que o z menos n é igual ao próprio z. Do contexto, m tem que ser igual a z. E o que ele está falando aqui é que, olha, o tipo que eu esperava era vetor de m menos n. O que eu recebi é um vetor de zero, né? Na expressão nulo. Isso aqui está certo, né? Nulo é um vetor que contém zero elementos. Mas por que ele não está conseguindo deduzir z menos n é igual a z? Vamos voltar aqui para a nossa definição de menos. Olha o seguinte. Do lado esquerdo, quando tem um z, a gente está nesse caso ou nesse caso. Neste caso aqui, a gente espera que o lado direito ele seja que ele seja o sucessor de um número, propriamente dito. Mas ele não sabe. Né? Então, em vez de dizer que é um sucessor de um número, eu vou dizer que é z menos qualquer coisa. Porque 0 menos 0 também é 0. Não precisa ser um número maior do que 0 para ser 0, por essa nossa definição. Né? Então, a hora que eu fizer isso, provavelmente agora ele vai conseguir provar o que ele queria. Agora sim, né? ele permite que a gente compile e ele passa. Então, note que esse provador aqui, que ele usa provas indutivas, né? Ele não conseguiu, do jeito que ele estava enxergando, fazer a prova com S aqui. Tá? É meio que óbvio para a gente que ele poderia ter caído no primeiro caso. Até né? Porque se você verificar o erro que ele estava falando para a gente, z menos n é igual a z. Então, quando n fosse z, ele conseguiria provar. Mas ele, enfim, não estava conseguindo, a gente ajudou ele aqui a provar. Ok? Então, feita essa prova, a gente tem aqui a nossa versão do VDrop. E a gente pode fazer agora o nosso VTake também. O VTake, ele tem uma característica parecida, né? O drop não joga fora mais elementos do que o vetor tem. Assim como o take não pega mais elementos do que o vetor tem. Então, eu vou ter uma implementação do VTake que é um SNAT, que é quantos elementos eu quero pegar
O vetor sobre o qual eu vou estar trabalhando, m de A aqui, e aí eu vou devolver um novo vetor. Esse novo vetor ele vai ter uma característica aqui, né? Qual que vai ser o tamanho desse vetor? Se eu estou pegando n elementos e n for menor ou igual a m, então o tamanho do vetor é n. Se eu estou pegando n elementos, mas m é menor do que n, o tamanho vai ser m. Então, dependendo do valor, né, dependendo do tipo n, do tipo m, aqui muda. E basicamente o que eu preciso aqui é o mínimo dos dois. O mínimo entre n e m. Se o n for menor do que o m, ok, eu pego o n. Se o m for maior do que o n, eu pego o outro. Né? E o tipo continua o mesmo. Aí a implementação desse cara é relativamente simples, né? E a gente vai fazer daqui a pouquinho, como a gente fez antes. Primeiro vamos definir quem que é esse mínimo aí. Então esse mínimo, ele vai ter a seguinte cara. De novo é uma type family, que dado um natural, um outro natural e um outro devolve um outro natural. Então type, o mínimo entre A e B vai ser o mínimo entre 0 e qualquer coisa é 0, porque sendo natural não tem nada menor do que 0. O mínimo entre qualquer coisa e 0 vai ser 0. E finalmente, o mínimo entre algo que não é 0, sucessor de m, e um sucessor de m, se eles fossem 0, né, eles já teriam caído aqui ou aqui. Então, o mínimo entre Sn e Sm é a mesma coisa que o mínimo de n e m. O que eu estou fazendo aqui? Né? E aqui tem um errinho, né? É o mínimo de n e m, que é a mesma coisa que a menos 1 e m menos 1, mas eu tenho que somar 1, né? Então é o sucessor do mínimo de n e m. Esse cara aqui é um caso interessante, porque eu estou descascando os números para pegar ele menos 1, para pegar o mínimo entre eles, mas depois eu estou somando 1 de novo, porque eu quero o valor original. Né? Então eu descasco, subtraio um dos dois lados e pego o original. Então, basicamente, se eu fosse escrever isso matematicamente, teria uma cara mais ou menos assim. O mínimo entre m e n é a mesma coisa que 1 mais o mínimo de m menos 1, n menos 1. É basicamente isso que eu escrevi aqui em cima, no formato mais parecido com o formato matemático. Agora eu posso tentar implementar o meu vtake ali, né? O que ele está reclamando aqui? Parse error. Então, porque está faltando aqui um type family mínimo de A e B. Então agora eu posso implementar o meu vtake. Se eu quiser pegar 0 elementos, pouco importa qual que é o vetor de entrada, o resultado é um vetor vazio. Se eu quiser pegar o sucessor de um número qualquer, né, pouco importa, e eu tiver um vetor que é vazio, o resultado é vazio, porque eu não posso pegar mais elementos do que existem no meu vetor. Deixa eu alinhar isso aqui para ficar mais fácil de ver. Finalmente, se eu pegar o sucessor aqui de um n' de um vetor x s, o resultado vai ser esse x que eu já peguei, né? Então já consumi um, com a chamada recursiva do meu vtake do número que eu recebi menos 1, que é o meu próprio n', que eu já tinha feito ali, de xs, que é o meu vetor, que tem o primeiro elemento. Então está aqui implementada a função vtake. De novo, a gente está usando aqui uma type family para usar. Então vamos compilar isso aqui, ver se tudo está funcionando conforme a gente espera. Então a gente tem aqui o V1, que é esse cara, a gente tem o V2, que é esse cara. Opa, tem que definir o V2. Então tem o V1 e o V2. Eu posso concatenar o V1 com o V2, ele me devolve o que eu esperaria. Eu posso dar um VDrop de quantos elementos eu quero fazer um drop. Por exemplo, eu posso derrubar, como o nosso vetor não é muito grande, vou derrubar só 2. Né? Então, VDrop de SS e S0
0, 1, 2. O resultado que eu tenho é terceiro, quarto e quinto, sexto, né? Ele jogou fora o primeiro e o segundo, que eram os dois que eu queria jogar fora. E aí, desses que sobraram, posso, por exemplo, querer pegar 3, por exemplo. Eu posso fazer um vtake de SS, SS, SS e S0 desse vdrop todo aqui. Então, vou pegar os 3 primeiros elementos que sobrarem depois de jogar fora, né? Então, os 3 primeiros elementos aqui vão ser terceiro, quarto e quinto. Na hora que eu rodar, opa, tanto parênteses assim, certeza que eu ia errar, então esse fecha com esse aqui com aquele, acho que sobrou um aqui. Tá. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Aqui eu posso arrancar um parênteses aqui para facilitar a minha vida. 1, 2, 1, 2. Pronto. Terceiro, quarto e quinto, né? Que era o que a gente esperava. Ok? Então com isso a gente fecha os vídeos de Type Families. E a gente para por aqui. Até mais.